Olá, Rainbows! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Rainbowcast. Hoje falaremos sobre saúde mental, cura gay, drag queen e expressões de gênero. Isso, e antes da gente começar, não esqueçam de seguir a gente no Instagram, @rainbowcast, no Twitter E no Facebook. se inscrever no nosso canal do YouTube e seguir a gente no Spotify e SoundCloud. Estamos em todas as plataformas. Eu me chamo Pablo. Eu me chamo Clara e temos um convidado hoje. Oi, me chamo Caurel. Conte mais sobre você. Eu tenho 22 anos, faço publicidade, estou no meu último ano. Estou estagiando e pretendo me especializar em audiovisual. Perfeito. Ai, no último ano queria. É. Bom, o nosso primeiro assunto hoje é sobre saúde mental, que eu acho que é um assunto que está muito em pauta atualmente, Sim. ainda mais na nossa sociedade, que eu acho que os jovens, as crianças, elas crescem com muita carga, né, emocional, muita ansiedade, eu acho que às vezes por questões de redes sociais e... O mal do século, né? Depressão, ansiedade. E eu acho que muito, assim, falando particularmente, eu acho que alguma parte dessas coisas vem de redes sociais e das pressões que as redes sociais colocam na gente. Com certeza. De um padrão de perfeição que às vezes é tão cobrado, sabe? Mas que as pessoas, elas passam horas fazendo uma maquiagem perfeita, passam horas treinando, passam Se horas... mostram tão perfeitas. Sim, E parece ao mesmo tempo se sentem tão mal vendo as outras pessoas perfeitas e a vida delas não são perfeitas. Sim, tipo, as pessoas se comparam muito com os outros e essas outras pessoas que levam as outras a se compararem com elas, se comparam com outras. E as pessoas continuam se comparando como, sabe, eu preciso sempre ser igual a alguém pra poder me encaixar dentro de algum tipo de padrão que... E na comunidade LGBT isso aumenta ainda mais, porque além da pressão natural que temos na sociedade pro LGBT, que já é excluído socialmente, tem o relatório Harry, estudo conduzido ao longo de 5 anos, encomendado pela Instituição Filantrópica de Saúde Mental LGBT, descobriu que 34% da população jovem LGBT, pesquisada com menos de 25 anos, tinha tentado suicídio pelo menos uma vez na vida. O índice entre jovens trans chega a 48%. Isso contrasta com 18% entre heterossexuais e 26% entre a população jovem cisgênero. As maiores causas identificadas foram homofobia ou transfobia e dificuldade de ser LGB ou trans na família e na escola. São dados que têm uma diferença muito grande, né, de pessoas LGBT para pessoas que são cis, hétero. Eu acho que isso tudo envolve muito machismo, Com certeza, né? E esse padrão de gênero que as pessoas querem pôr nas outras desde quando nasce. Por exemplo, aqui está falando que 48% da população trans tentam se suicidar. A pessoa, quando criança, não sabe o que é nada. Sim. Mas Costuma falar que somos inocentes, né? Quando somos crianças, não sabe o que é nada. Aí vai impondo aquilo na cabeça da criança. Aí você tem que fazer isso, você tem que usar azul, você tem que brincar de carrinho. Porque os adultos já colocam que a criança já nasceu hétero, cis. Sim. Você tem que brincar de carrinho, já vai formando aquilo ali na cabeça da criança e a criança já fica sem entender. Às vezes, a criança só quer brincar e você diz não pra ela. Quando você diz não pra uma criança, ela vai fazer aquilo, porque você disse não. E isso tudo gera uma pressão desde criança, né? A cabeça da criança, poxa, eu não posso fazer isso porque meu pai pode achar que é errado e aí vai parecer errado diante das outras pessoas. Sim. Então eu tenho que andar desse jeito, eu tenho que ficar dentro daquilo ali. E a pessoa não consegue ser livre e aí acaba se escondendo nesses padrões e acaba gerando muitos problemas de saúde, psicológicos. E a maioria tenta se suicidar. Eu vi uma pesquisa uma vez, não lembro, que os trans só vivem 30 anos. 34 anos em média. 34 anos em média, eles chegam... Quem passa disso é um guerreiro que conseguiu, né? Porque além do suicídio, tem o homicídio, que tem muito, principalmente entre os trans. E é triste pensar dessa forma, né? Que as pessoas estão morrendo por serem quem são, exatamente. E outro dado ainda que os níveis de depressão, como a gente falou, depressão, ansiedade e abuso de substâncias, tentativa de suicídio
e suicídio consumado entre as pessoas não heterossexuais e transexuais são mais elevados do que na população heterossexual e não transexual. E isso tudo começa desde criança, né? Como a gente Sim, falou. o bullying. Bullying é um fator Bullying que constante. influi, né, muito no que a Com pessoa certeza. se torna na frente. Porque quando a criança ela sofre bullying, ela sofre preconceito desde pequena, ela se reprime muito. Sim. Aquelas coisas que pra ela são dela começam a ficar cada Acaba se vez... transformando em traumas que levam pro resto da vida, né? Com certeza. E os problemas psicológicos continuam. E às vezes, muitas vezes essas famílias que têm essas crianças, não sei, não recorrem à ajuda psicológica, porque ainda é um tabu, eu acho. E se procurar ajuda recorrem, psicológica. muitas vezes, por conta da religião, procuram a cura gay. E é um assunto bem delicado a se falar. Tanto que a ministra da STF, Carmen Lúcia, suspendeu a ação popular na qual um juiz da 14ª Vara do Distrito Federal concedeu a liminar que abriu brecha para psicólogos oferecerem terapia de reversão sexual, conhecida como cura gay, tratamento proibido pelo Conselho Federal de Psicologia desde 1999. A decisão de Carmen foi tomada no dia 9 de abril e publicada no Diário da Justiça, dia 24 de abril. É muito complicado isso, a gente saber que tem pessoas que ainda acreditam e querem a cura gay. Não que querem, mas pela pressão da sociedade, da família, acabam buscando essa cura que não existe, porque não é uma doença, não é? É tratar como uma doença uma diferença, né? As pessoas, elas são únicas. Se você precisar ir no médico por uma coisa que você é. Assim, você nasceu assim. Você não ficou doente, você não ficou gripado, você não, sabe, se machucou em algum lugar. Você só nasceu. Não existe você escolher a sua orientação sexual, até porque ninguém ia escolher ser hétero. Exatamente. Mas muita gente acredita que é uma escolha isso e que a pessoa virou gay ou virou hétero, tipo, deixou de ser gay. Não, ela só quer se encaixar ali na sociedade pela família, principalmente. A família é um fator essencial para Com certeza. que como esse jovem vai agir diante da sociedade. E para as pessoas que pensam assim, que é tipo uma escolha ser gay e que é fácil, tipo, entre aspas, se for uma escolha é fácil não ser, é só você escolher. Escolhe aí ser gay um dia. Tenta aí, muita é muito loucura, assim pra mim, fácil. muita loucura uma pessoa querer curar. É tipo muito fácil você querer sofrer preconceito, você querer sim. correr risco de apanhar na rua, de ser rejeitado por todas as pessoas. A De gente ser escolheu. morto. De ser morto, a gente quer. É assim. É porque é moda. Muita gente fala que é moda ser gay. É porque é moda. Depois vai voltar a ser homem. É uma fase. É uma fase. A gente nunca é uma fase. Nunca. Essa semana ela publicou ela falou que as princesas da Disney, não foi? Foi essa ministra? Não foi essa, não. Foi a Damares. Damares. Falou que as princesas da Disney influencia. O que falar da Damares? O que falar daquela mulher, gente? Ela é louca. Ela tava falando da Elsa, né? Que Foi. a Elsa tava sozinha no castelo de gelo porque... Chega a ser engraçado. Porque ela era lésbica e que depois Quem é que ia salvar ela? Era a Bela Adormecida? Que ela ia salvar ela, é engraçadíssimo. Dando spoiler. Dando spoiler do Frozen 2, por favor. Sei. Tomara que tenha essa cena. Eu quero essa ver. cena. Eu quero. O pessoal da internet já montou essa cena. Eu vi um vídeo. Ai, eu quero. Bom, agora a gente trouxe uma novidade pro podcast, que nós vamos falar alguns comentários de algumas pessoas que nos seguem no Instagram, no Twitter. Se você quer Que aparecer ouvem. aqui, deixa um comentário, segue a gente e fala lá o que você acha. @MaluFSG falou: amo o podcast de vocês. Queria que falassem sobre travestis, se a maioria deles também são homossexuais e o que os difere dos transgêneros. Um beijo, Malu. Que é o nosso próximo tema, né? Sim. Que a gente vai falar agora. Sobre drag queens e expressões de gêneros. Acho que em 2017, no Brasil... Foi 2017 que a Pablo começou a ganhar Foi, muita força, 2017. né? Que eu acho que as drag queens se popularizaram muito, cresceram muito em nível de popularidade no país. Acho que em grande parte por causa da Pablo, assim, a grande massa começou a consumir mais. E também com o RuPaul. RuPaul Drag Race. Também.
Mas que o RuPaul já tem um tempinho aí. Mas se popularizou mais por Muito agora. dias, 3 anos pra cá, né? 2. Aqui. E a Pablo, ela explodiu, assim, em 2017 de uma forma que tanto os comentários positivos e os comentários negativos e preconceituosos faziam ela crescer Sim. como artista no país. E eu acho que abriu muitas portas pra Gloria Groove, Lia Clark, Aretusa. Kaya Conk. Então, é uma coisa que cresceu muito no país e eu acho que muita gente ainda, assim, fica em dúvida sobre o que são as drag queens, o que é a Principalmente arte. a diferença entre identidade de gênero e expressão de gênero, que é bem diferente um do outro, não é mesmo? Identidade de gênero é como a pessoa Se se identifica. identifica. Aí, ou a pessoa pode ser cisgênero ou transgênero. Nós até falamos um pouco sobre isso em No- alguns dos episódios da primeira temporada. temporada, sim. E expressão de gênero é como a pessoa se expressa no mundo. Sim. E alguns tipos de expressão de gênero são a drag queen. Drag queen que é mais uma expressão artística também. Muitas expressam sua arte ali. Por exemplo, em RuPaul's Drag Race, eu considero quem expressa muita arte assim, Sasha Velour, a Queen T, da 8ª temporada. Elas realmente são artistas mesmo. Porque outras só querem se revelar também, porque muitas são trans, né? Aí encontra a drag queen pra... Um escape. uma válvula de escape. E outras não, que são homens gays que expressam sua arte. E às vezes é minoria, mas ainda assim tem muitos drag queens que não são gays e que ainda assim expressam porque é uma forma de expressão artística, não tem a ver com sua Sim. sexualidade Com certeza. ou com sua identidade de gênero. Como falou, drag queen pode não ser trans, pode ser o que quiser. Drag queen é expressão de gênero. E tem a King Queen também, não é? Que... A King que é tipo Não, a a mulher mulher. que se veste como homem de forma artística também. Transformista é quem se veste com roupas do gênero oposto por questão artística, só que não de forma tão exagerada. Quer dizer, é mais amplo. Transformista é tudo de quem se veste com roupas de gênero oposto por questões artísticas. Drag queen é uma forma de transformista, só que é mais exagerado, mais pro humor, As maquiagens das É drags bem são mais- conhecidas por serem bem bem exagerado. exageradas, bem marcantes, né? E fortes. A diferença de transexual e transgênero a gente também já falou no Em alguns dos episódios da primeira temporada, o link vai estar... Calma, tem muitas plataformas. mas tá Tá aí embaixo. no Spotify, tá no link se você estiver no YouTube, tá por aí. Sim, quem deveria estar falando aqui hoje era Pedro, só Exato. que ele está doente, infelizmente. Sim, um beijo, Pedro. Beijo. Queria falar sobre Fale, a pergunta pode da garota. Fale. Que se as travestis, a maioria delas são homossexuais. Eu conheço algumas travestis e a maioria delas são homossexuais, sim. Porém, elas só ficam com caras héteros porque os gays não ficam com os travestis, não sentem atração, não sei. Eu acho isso uma coisa bem... É o que a gente falou no gente falou episódio passado, que sobre o machismo no meio LGBT, que existe com muito. certeza. Isso é meio bizarro, mas existe. Sim. Se você não ouviu também o último episódio, o link tá aí na descrição. E é isso, uma amiga minha, ela tem vontade de ficar, ela é travesti, ela Sim. se sente atraída por homens gays, mas a maioria não se sente atraída por ela e é obrigada a ficar com caras héteros que só pega e tchau, não tô nem aí. É uma loucura, né? Que pra mim nem é hétero isso. Uma questão aí bem polêmica. Tem também queer, que é um adjetivo utilizado por algumas pessoas, em geral pessoas mais jovens, cuja orientação sexual não é exclusivamente heterossexual. De modo geral, para as pessoas que se identificam como queer, os termos lésbica, gay e bissexual são percebidos como rótulos que restringem a amplitude e a vivência da sexualidade. Muitas pessoas também têm a questão de não querer se rotularem, o que eu acho algo É maravilhoso, né? maravilhoso. Só que, ainda assim, o rótulo é muito importante para mostrar que a pessoa, que os LGBTQ+, estão aqui Sim. e que eles existem. Como falamos um pouco sobre saúde mental e essas coisas, pra você que acha que você precisa de ajuda, você sente que você precisa de ajuda, tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida,
Então, eles têm um site, cvv.org.br, ou você pode discar 141 e pedir ajuda, que eles estão lá, eles vão te dar apoio, vão te dar Pra suporte. todo o Brasil, né? Em todo o Brasil, em todo o território nacional. E é isso. É isso, gente. O podcast chegou ao fim. O podcast está disponível nas plataformas Spotify, YouTube, SoundCloud. Não esqueçam de curtir nossa página no Facebook, nos seguir no Instagram, no Twitter e no @RainbowCast. Muito obrigada ao nosso convidado. Obrigada Passa o a vocês. Instagram pro pessoal seguir. @Kaurels, KAURELS. Isso, gente, segue ele Muito lá. obrigada por ter vindo Obrigada a hoje. vocês. E é isso, beijos. Tchau. Rainbow Cast.